aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Não te é solicitado que tomes decisões insanas, embora possas pensar que sim. Todavia, acreditar que depende de ti decidir o que são as criações de Deus não pode deixar de ser insano. O Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é. Portanto, sua segunda lição é: para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. No anterior, a gente trabalhou na primeira lição. A primeira lição é para ter da tudo a todos. Tá? E aí nós trabalhamos com a questão para ter alegria da alegria. Então nós até colocamos isso como um exercício. Né? Para ter alegria da alegria, como um exemplo. Né? Então agora ele diz assim: não tenha pedido para tomar decisões insanas. Se você quer determinar o que é criação de Deus e o que não é, isso já é uma insanidade. Né? E aí isso gera um conflito, e o Espírito Santo sabe que isso é um conflito muito grande, porque nós sempre queremos determinar o que é de Deus e o que não é. E isso é conflitante, porque eu acho que tudo é. Né? Nós é que excluímos, tentamos excluir, e é claro que vai gerar conflito. Então ele diz, a segunda lição é para ter paz, para aprender a paz. Ensina a paz? Como é que estão as palavras ali, Raquel? Para ter paz, ensina a paz para aprender. Para ter paz, ensina a paz para aprender. Isso funciona com tudo. Para ter alegria, ensina alegria para aprender. Então, tu quer aprender alegria, ensina. Tá? E ensinar e aprender é a mesma coisa. Então, para ter paz, ensina paz para aprendê-la, senão você não vai aprender a paz. Então, tem que ensinar a paz. 8. Esse ainda é um passo preliminar, já que ter e ser ainda não estão equiparados. No entanto, é mais avançado do que o primeiro passo, que é realmente apenas o começo da reversão do pensamento. O segundo passo é uma afirmação positiva do que queres. Esse é, portanto, um passo em direção à saída do conflito, já que significa que as alternativas foram consideradas e uma foi escolhida como a mais desejável. No entanto, a expressão mais desejável ainda implica que o desejável tem graus. Portanto, embora esse passo seja essencial para a decisão definitiva, está claro que não é o passo final. A ausência da ordem de dificuldades nos milagres ainda não foi aceita, porque nada que seja totalmente desejado é difícil. Desejar totalmente é criar, e criar não pode ser difícil se o próprio Deus te criou como um criador. Desejar totalmente é criar. Isso não pode ser difícil porque tu foi criado para criar como o teu Criador que te criou. Aquele princípio do não há ordem de dificuldades e milagres, não há maior nem menor, nós ainda não aceitamos. Então ele diz que nós estamos, o primeiro passo que nós trabalhamos é para ter da tudo a todos. Isso é uma reversão do nosso sistema de pensamento, do nosso sistema de crenças. Por quê? Porque o sistema de crenças que nós aceitamos para nós, no decorrer de nossa existência, é para ter, vai na poupança. Não dá nada para ninguém. Né?
Se tu tirar qualquer coisa de lá, tu vai ficar com menos. Então eu me lembro de pessoas que tinham dinheiro na poupança, porque foi criada a cultura de botar na poupança, que elas pensavam 500 vezes para comprar uma coisa, faziam uma conta e diziam: mas se eu tirar da poupança agora, eu vou perder o juro do mês. Então, quem sabe o mês que vem. E elas morreram sem comprar e sem tirar o dinheiro da poupança, se privando de tudo que podiam ter com o dinheiro que ganhavam para essa finalidade. Então, não investiam em nada para si mesmos, nem para o aprendizado da mente, nem para o conforto do corpo. Então aqui diz assim: para ter dá tudo a todos. Começa a reverter o nosso sistema de pensamento equivocado. Isso é um equívoco. Porque no nível da matéria, para ter, toma tudo de todos. Essa é a lei do mundo. Para ter mais, pega mais dos outros. E dá o mínimo possível. Essa é a lei do mundo. Então, para ter, pega tudo que tu pode e em troca dá o mínimo possível. Agora nós revertemos: para ter dá tudo a todos. Como é que isso pode funcionar? Bom, então por isso que nós trabalhamos com a ideia da alegria. Esse é o primeiro passo. Tá? Para ter alegria, dá alegria a todos. Para ter fé, dá fé a todos. Para ter amor, dá amor a todos. Então, isso que nós vamos fazer na terça da semana que vem, na verdade é um exercício relativo a esse trabalho que estamos fazendo nesse capítulo, nesses parágrafos. Para ter alegria, vamos dar alegria para alguém. Tá? Então, como que eu faço para dar alegria? Nós ainda utilizamos os corpos físicos para expressar a alegria. E nós aprendemos que corpos físicos são animados e inanimados. Então, eu vou dar um presente para alguém, um objeto físico mesmo. Ele vai servir como veículo para dar alegria. E nós vamos aprender que se nós conseguirmos dar alegria para alguém, se nós conseguirmos dar alegria para alguém, nós vamos ficar com mais alegria. Quanto mais nós dermos alegria, mais alegria nós teremos. E vamos exercitar como uma pequena atividade das que nós vamos trabalhar na semana que vem, que vai ser um exercício, uma atividade totalmente à parte do livro, tá? Mas que tem para o nosso aprendizado. Tá? E essa atividade, então, vai ser extra. Nós vamos exercitar o para ter alegria, dar alegria. E é nisso que nós vamos trabalhar, na escolha do presente que nós vamos dar, que eu não sei quem vai ganhar. Tem que dar alegria para a pessoa. O que você acha que pode dar alegria para quem quer que pegue? Para ter, dá tudo a todos. Então não retenha a informação. Não retenha o que você sabe. Não retenha a tua alegria. Para ter mais, dar mais. E aqui ele diz o segundo passo. O segundo passo é: para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Então, esse é o segundo passo. E nesse terceiro parágrafo, então, outra vez que nós lemos, né, nesse segundo de hoje, ele vai trabalhar novamente essa questão para aprendermos novamente. Então, ele diz que para criar, você ainda não consegue, porque você ainda não aceitou o princípio da medida. Então nós ainda temos medida, ainda medimos tudo. Então você apenas vai escolher aquilo que você desejar mais. Então o que você deseja mais? Desejar mais ainda implica que você ainda está medindo. E quando você mede alguma coisa, você fica preso à medida.
Então nós ainda não conseguimos desejar totalmente uma coisa, por isso nós ainda escolhemos aquilo que nós desejamos mais. Então o que nós desejamos mais nesse momento? Nesse momento eu desejo mais é dar uma alegria para alguém. Se eu conseguisse desejar isto totalmente, eu não precisaria do objeto como veículo. Eu criaria uma situação esplêndida de alegria e essa alegria ia se eternizar. Como eu ainda não consigo desejar totalmente, como ele diz que desejar totalmente é criar, isso não pode ser difícil, porque fomos criados por nosso Criador para criarmos tal qual Ele nos criou. Então, nós temos que ir mudando esse sistema de crença de que não podemos criar, passo a passo. Então, desejar totalmente é criar. Quando que nós vamos conseguir desejar tão totalmente que nós podemos criar? E não é criar uma coisa, algo que vem do pó, né? Isso já está criado. Né? Então é criar uma alegria, criar a paz, estender o amor, estender a criação. Nós não fazemos nem ideia do que seja isso. Porque a nossa mente ainda não consegue alcançar. Porque nós temos muitos pensamentos equivocados que bloqueiam. Que nós temos que começar o processo de reversão. E isso nós vamos começar agora, então. Por isso que a gente não cria nada. Sabe, porque quando Jesus disse, diante da grande pirâmide, quando lhe perguntaram como é que fizeram a pirâmide, né, que até hoje ninguém explica, ele explicou. Né? Vocês já ouviram eu dizer isso várias vezes. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para a pirâmide ir para lá e ela vai. Para a pedra ir para lá e ela vai. Você diz para a montanha ir e ela vai. Agora, como nós perdemos esse poder, essa fé, então nós temos medo que aconteça alguma coisa errada. Então tu não vai mexer com a montanha. Por quê? Porque nós aprendemos no mundo que qualquer coisa que você altera tem consequência, porque no mundo, as leis do mundo é causa e efeito. Então o que tu faz? Tem uma montanha aqui, tu pega a montanha e tira daqui e põe ali. Vai alterar os ventos. E se alterar a circulação dos ventos, altera a circulação da energia, que os antigos chineses, por exemplo, chamavam os rios de Qi, por onde a energia circula. E aí tu altera a circulação da energia, isso vai ter consequência. Vai causar um efeito estufa, vai causar o degelo, vai causar o aquecimento, vai causar uma seca, vai causar uma inundação. E a culpa é tua, porque tu que mudou a montanha de lugar. Então o que a gente faz? A gente faz isso mecanicamente. Então a gente constrói um trator para tirar a montanha do lugar. E daí a gente não sente ser responsável pela mudança do clima. Não, eu só desmatei ali, isso não tem nada a ver. E aí nós ficamos negando. E com isso nós negamos o poder da criação, porque temos medo, porque no nível da criação, quando tu coloca a montanha lá, do outro lado, tudo mais já está resolvido na tua mente. Porque tu já acomodou todas as questões. E no nosso nível, nós só sabemos mudar a montanha de lugar mecanicamente. Mas nós não sabemos nem das consequências e, portanto, nós não sabemos como acomodá-las. Então a gente muda a montanha com o trator daqui para cá e fica bem quietinho. Se alguém diz, porque mudaram a montanha e agora deu uma seca, não. Né? Como fizeram a Belo Monte lá, estão fazendo lá, depois deu uma enchente, como nunca antes tinha dado na Amazônia. Não foi meu trator, não, a coitadinha do trator. Não tem nada a ver com isso. Né? Não tem nada a ver com isso. Quando falaram isso lá para os responsáveis, o que eles disseram? Eu não posso controlar o degelo dos Andes.
Eu não tenho nada a ver com isso, mas quando tu altera alguma coisa, tu vai alterar tudo. É lei de causa e efeito. Não tem como não causar alteração. Né? Então, quando nós trabalhamos no nível físico, no mundo, tudo que tu mexer vai ter uma consequência. Tudo que tu fizer vai ter uma consequência. Explorou uma barragem, tu fez uma barragem, ela arrebentou, há consequência disso. Então não há como fugir disto. Por isso que nós tentamos, por todos os meios, tentar chegar à perfeição. Mas não tem perfeição na matéria. A perfeição está na mente. E nesse nível nós temos medo de trabalhar. Porque o nosso pensamento está invertido, porque nós estamos acostumados com as leis da física. Então a lei da física é, para ter mais, tira mais dos outros. E as leis que nós estamos trabalhando, as leis da mente, dizem, para ter, dá tudo a todos. Por que é que as pessoas querem fazer uma mineração? Para ganhar dinheiro. Para ter o quê? Com dinheiro. Para ter o quê? Alegria. Por que que uma pessoa quer tanto dinheiro? Ah, porque se eu tiver bastante dinheiro, bastante bens materiais, eu vou ser mais alegre, eu vou ser mais feliz, porque eu vou poder viajar, porque eu vou poder estar numa praia quando eu quiser, porque eu vou poder fazer o que eu quiser quando eu quiser. A gente faz tudo isso para ter paz e alegria. Ah, porque daí eu vou ficar em paz. Então tem uma história bem simples, que é do milionário que tinha uma mansão na praia. E ele via o pescador sair de manhã, ir lá com o barquinho dele e voltar lá com meia dúzia de peixe. Então ele pegava, comia o peixe dele e vendia 3. Né? E depois ficava descansando na rede. E aí esse magnata um dia foi lá e disse para ele, lá, meu amigo, tu sai todo dia, tem observo, você sai todo dia para pescar, tu pega lá meia dúzia de peixe, depois tu não faz mais nada. Devia mudar essa tua vida. Disse, mas mudar como assim? Vai lá no banco, pega um empréstimo e tu compra mais um barco. Tu emprega uma pessoa e põe o cara a trabalhar para ti. Aí tu vai trabalhar mais horas, tu pesca mais, tu compra outro barco, aí tu põe mais gente para trabalhar. Tu cria uma empresa, daqui a pouco tu tem uma pesqueira, daí tu não tem não sei o quê, daí tu vai progredir, daí tu vai ser rico. Ele disse assim, mas para que eu vou fazer tudo isso, doutor? Para ficar como eu, um dia tu pode deitar na rede e ficar olhando o mar. Mas eu já faço isso agora. Eu vou lá, pego meu peixinho, depois eu fico na rede aqui olhando o mar. Né? Para que eu vou ter que fazer todo esse movimento de criar uma indústria pesqueira para poder ficar olhando o mar? Eu faço isso agora. E não tenho preocupação nenhuma, nem com barco, nem com empregado, nem com indústria, nem se vou ganhar dinheiro, nem se vou perder dinheiro. Né? Então, todo este movimento que nós fazemos no mundo, vocês avaliem se não é para a gente ter alegria, paz e felicidade. É isso que nós temos, por isso que o nosso pensamento está invertido. Né? Por isso que está equivocado. Porque a gente faz todo o movimento, a gente estuda a vida inteira, a gente trabalha a vida inteira, a gente projeta, a gente quer... Para quê? E quando eu falo, às vezes, para as pessoas, né, mas por que você... para os meus filhos terem uma vida melhor. Tá bom, o que é melhor para os... Não, eles têm que ter condições de serem mais felizes, para eles poderem um dia viajar para a Europa, para eles poderem, se eles quiserem, passear nas Ilhas Maldivas, para eles poderem tirar férias, para eles poderem aproveitar e ser alegres, felizes e contentes. Então, a gente faz todo esse movimento para alcançar alegria. Então, você vê como não alcança nunca. Não vai alcançar nunca. Porque quando tu está bem alegre, aí muda o câmbio. E aí acaba com a tua alegria. E aí tu pensa assim, não, eu fiz errado a coisa, eu tenho que investir tudo em dólar. Agora o dólar está 4 e pouco. Aí tu pega o resto do dinheiro que tem e compra tudo em dólar. Quando tu tem bastante dólar, eles mudam o câmbio. Aí o dólar fica valendo 1.
Aí acaba a tua alegria. E que alegria que tu teve juntando dinheiro para comprar dólar? Isso é alegria? Não, porque tu não fez nada, tu só ficou juntando dinheiro para comprar dólar, para vender dólar. Né? E é isso que a gente vai fazendo a vida inteira. E a alegria? Então o mundo ele vai fazendo uma teia em volta da gente, que tu tem que ter cada vez mais para ter mais. Para ter mais, tu tem que ter mais. Né? Então para ter mais, tu tem que ter mais coisas que os outros. Então na verdade está tirando dos outros. Para ter mais para ti. Né? Porque não há um compartilhamento. Você não consegue compartilhar um bem material. Porque compartilhar, vou revisar aqui, é assim. Você, por exemplo, tem uma garagem. Tá? E você vai compartilhar a garagem com o vizinho. Não há como compartilhar. Por quê? Um de cada vez. E compartilhar é quando todos têm tudo ao mesmo tempo, juntos, simultaneamente. Isso é compartilhar. Então, nós podemos compartilhar a alegria, quando todos estão alegres ao mesmo tempo. Aquele que deu o presente e aquele que recebeu, e os demais que compartilham a alegria por estarem presentes. Quando você vai trocar os presentes. Então, isso é a ideia do compartilhar. Então, nós podemos compartilhar a paz, a alegria, a felicidade, o conhecimento, a sabedoria, mas o objeto material não. Ou ele é meu, ou ele é teu. Agora está comigo, agora está contigo. Agora está comigo, agora está contigo. Então a gente reveza. Revezar não é compartilhar. Então, criar tem que ser algo que todos compartilhem daquilo ao mesmo tempo. Isso é criar. O resto é transformar alguma coisa em alguma coisa, né? Ou inventar alguma coisa que os outros ainda não inventaram, que é a mesma coisa que tu vai para inventar, tu vai ter que transformar alguma coisa em alguma coisa que os outros ainda não tinham pensado em fazer. Então tu inventou alguma coisa. Tá? Mas isso nunca pode ser compartilhado. A coisa material não. Agora tu pode usar a coisa material para, como veículo, para levar alegria a outra pessoa, para levar paz a outra pessoa. Então, para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. E aí nós vamos entendendo o que é, será a criação. O que será que é criar? E ele diz, desejar total é criar. Então, quando nós conseguirmos desejar totalmente, ainda nós não estamos neste ponto, porque nós não aceitamos ainda aquele princípio de que não há ordem de dificuldades porque não tem maior ou menor, então nós ainda mensuramos. Então, nesse momento, eu vou escolher aquilo que eu desejo mais. Desejar mais implica em mensurar. Então não é desejar total. Então ainda não estamos na criação. Mas é assim que nós vamos começar a reverter o nosso pensamento. Eu sei que é difícil a nossa mente compreender conceitos que são tão contra tudo aquilo que nós trabalhamos a vida inteira para aprender como isso é o certo. Né? Mas é assim. A gente vai mudando alguma coisa. Veja, isto não desfaz a ideia de que você possa ter bens materiais. Isso não muda nada. São duas situações. Você vai trabalhar para ter os bens e o conforto material, mas agora você vai ter outra possibilidade de ter alegria também e de ter paz também. É nisso que nós estamos trabalhando agora. Então, nesse momento, o que eu desejo mais do que ter um bem material é
ter alegria, é ter paz. E o bem material, ele não é garantia de paz, ele não é garantia de alegria. Mas eu posso utilizá-lo como veículo para levar alegria para outra pessoa. Então, para ter dá tudo a todos. Essa é a lei da mente, né? E para ter paz, ensina a paz para aprender a paz. Nono, assim sendo, o segundo passo ainda é perceptivo, embora seja um passo gigantesco no sentido da percepção unificada que reflete o conhecimento de Deus. Na medida em que dás esse passo e mantens essa direção, estarás abrindo caminho em direção ao centro do teu sistema de pensamento, onde a mudança fundamental vai ocorrer. Na altura do segundo passo, o progresso é intermitente, mas o segundo passo é mais difícil do que o primeiro, porque decorre dele. Reconhecer que ele não pode deixar de decorrer é uma demonstração de que tens uma consciência crescente de que o Espírito Santo te conduzirá para adiante. O segundo passo é mais fácil. O primeiro é para ter dá tudo a todos. Tá? Isso vai ficar mais fácil, claro, quando a gente entender assim. Para a gente entender melhor, nós temos que entender em dois níveis. Tá? Isso é uma lei da mente, não do mundo físico. Tá? Então a gente separa assim. As leis do mundo físico são causa e consequência, lei da gravidade, são aquelas leis da física. Tá? Para ter mais, você tem que conquistar mais. Né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Que é a ideia de que não se pode compartilhar nada. Tá? Porque se dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, não há compartilhar. Certo? Tá. Então, o que é possível compartilhar é aquilo que dois ou mais podem ter ao mesmo tempo, sem limites. Milhares, bilhares, milhares de pessoas ao mesmo tempo podem compartilhar da mesma coisa. O que não é revezamento. Tá? Então, assim, no mundo, as leis da física, que é aquelas que a gente aprende na escola, elas criam um sistema de crença e de pensamento, porque nós temos que aprender como que funciona o mundo físico onde nós estamos entrando. Tá? Mas aí a gente não aprende paralelamente às leis da mente. A gente só aprende as leis da física na escola. E muito mal, porque a gente acha que isso a gente não vai usar para nada. Né? Então, se a gente entendesse bem as leis da física, nem essas a gente entende, que às vezes a gente quer atravessar a parede, que bate cabeça na parede, porque acha que a parede e a cabeça podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Né? Então são coisas que, quando alguém bate o carro, é porque os dois acreditam que podiam compartilhar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso contraria as leis da física. Né? Então nem as leis da física nós aprendemos. Né? Então as leis da mente, elas nos parecem difíceis agora, porque nós nunca paramos para trabalhar com elas. Nós só trabalhamos, nós utilizamos a mente em função das leis físicas. Então, para ter dá tudo a todos, contraria as leis da física. Mas não envolve as leis da física. Isso é outra coisa. Então, a física é uma coisa, a mental é outra coisa, e as leis de Deus estão no outro nível. Então, por exemplo, quando eu estive lá nas Arábias,
Eu aprendi que eles conseguem separar muito bem isso. Dinheiro é dinheiro. O que é de Deus é de Deus. Então, eles separam muito bem as leis da física. Por exemplo, eles conseguem separar dinheiro da religião. Eles conseguem separar dinheiro, as coisas materiais, das leis de Deus. Então, eles têm sucesso em ambas. Nós misturamos tudo. Então, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que veio me trazer essa dificuldade. Jorge, mas se eu fizer assim, eu não vou excluir os coitadinhos? Primeiro que quando tu pensa em coitadinhos, tu já excluiu. Eles são coitadinhos e eu não. Isso já é a exclusão. Já excluiu. Então, para não excluir, tu tem que pensar que todos são iguais, porque todos têm as mesmas capacidades, os mesmos potenciais. A pessoa vai escolher aquilo que ela desejar mais. E ela vai investir naquilo, o resultado financeiro do seu trabalho. Mas se ela deseja mais outra coisa, ela vai investir em outra coisa. Então é isso que nós temos que entender. Então a pessoa ela se envolve quando ela investe materialmente naquilo que ela quer. Então se ela quer aprender yoga, ela paga para aprender yoga. Se ela quer aprender engenharia, ela paga para aprender o curso de engenharia. Mas não há como fazer a pessoa pagar por uma coisa que ela não quer. Ali na loja eu posso pegar um objeto de R$800 e vender por 10. Se a pessoa não quer aquilo, ela não compra. Eu não vou dar R$10 por isso, eu não quero essa coisa. E não adianta eu dizer que vale 800. Mas se eu pegar um objeto de R$10 e colocar o preço de 800, se a pessoa quiser aquilo, ela vai juntar o dinheiro e vai vir buscar. É assim que funcionam as leis. Então, aquilo que a pessoa deseja mais, ela vai dar um jeito de conseguir. Um dia desses, uma outra pessoa me disse assim também: olha, Jorge, o meu marido, ele não gosta de trabalhar, não quer fazer nada. Mas eu expliquei para ele já tantas vezes, eu mesma, quando eu quero uma coisa, eu faço um sacrifício. Por exemplo, eu queria tanto uma coisa, eu trabalhei 2 meses de free, de garçom na praia, até conseguir o dinheiro. Aí consegui aquilo que eu queria comprar, pronto, agora não preciso mais trabalhar. Então, quando ele quer uma coisa, ele tem que fazer um sacrifício, trabalhar 1 mês para conseguir o dinheiro daquilo que ele quer. É a mente das pessoas. Então é assim que funciona. Mas aí o que acontece? Nós misturamos, nós não sabemos separar a religião do dinheiro. Então por isso que as pessoas não conseguem ir lá na igreja dar o dízimo. Porque elas não conseguem separar, elas misturam. Nós fazemos confusão de níveis. Então nós não entendemos que a igreja material precisa de dinheiro para uma construção e manutenção constante. Não, que é de Deus, eu não vou dar dinheiro para Deus. As pessoas, aquilo é de Deus, como é que eu vou pagar por uma coisa que vem de Deus? Mas tu não está pagando pela coisa que vem de Deus, está pagando pelo teto que te abriga para tu ir rezar. Para aquilo dar manutenção, para não cair na tua cabeça. Então, o que você entender isso, você vai conseguir receber o que vem do céu, porque você aprendeu como é que funciona a coisa que vem da terra e você tem os níveis separados. Então aqui ele está dizendo, esse é o primeiro passo para a reversão, para ter dar tudo a todos, é uma lei da mente. Então nós vamos começar a trabalhar com as leis da mente. Então o segundo passo é mais fácil porque decorre do primeiro. Qual é o segundo? Para ter paz, ensina a paz, para aprender a paz. Então, por quê? Porque quando tu entende que para ter dá tudo a todos, depois o segundo passo é você entender que para ter, você tem que ensinar para aprender. E ele não fala de coisas materiais. Ele pegou a paz como exemplo. A paz não é material. Então isso implica que está no nível da mente e não no nível da matéria. Mas tu pode usar a matéria como veículo, como instrumento de aprendizado para ensinar e aprender a paz? Claro que pode.
Lá no começo do livro está escrito: o espírito é perfeito como sempre foi e sempre será. A mente é o aprendiz. Então agora ele está dizendo, agora você tem que aprender, a mente tem que aprender as leis da mente, você tem que aprender as leis da mente. E o que é um instrumento de aprendizado que está escrito lá? O físico. O físico é esse mundo físico, é tudo que tu percebe com os 5 sentidos. São corpos físicos, animados e inanimados. Então, nós vamos exercitar na semana que vem o aprendizado da alegria. Então, o que nós vamos usar para aprender a alegria? O físico, o objeto, alguma coisa que nós vamos dar, material, que nós vamos utilizar como instrumento de aprendizado, para aprender a paz, ensina a paz, né? Para ter paz, ensina a paz para aprendê-lo. Então é assim, vamos supor, me ocorreu agora assim, você conhece uma pessoa que ela está sem paz, ela está muito atormentada, porque ela tem alguma coisa que ela precisa, que ela acha que não consegue. Ensina ela. E você tem aquilo que a pessoa precisa. Leva até a pessoa aquilo que você tem para ensinar a paz. Você às vezes pode usar como instrumento alguma coisa material. Então, a pessoa está desesperada porque o pneu do carro furou. Ela está sem paz. O que você faz? Ela não tem estepe, né? E você tem. Então empresta o teu estepe para ela. Leva o teu estepe. Olha, eu vou te dar aqui o meu e nós vamos juntos até a borracharia, pode ficar em paz. Isso já vai ser resolvido. Tá? Então ensina a paz para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Pronto. Aí o que acontece? Tu ensinou a pessoa a ficar em paz. O instrumento de aprendizado foi um pneu, que você cedeu para a pessoa porque ela não tinha como resolver aquilo. Então, tudo que nós temos no mundo da matéria é instrumento de aprendizado. Então agora nós vamos usar para ter paz. Esse é o segundo passo. É mais fácil porque é decorrente do primeiro, já aprendeu que para ter dá tudo a todos. Então agora vamos pegar a paz. Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Aí tu aprende a ficar em paz. Aí quando acontecer contigo, de você furar o pneu, trocar, esquecer de consertar, e aí fura outro, você não vai entrar em desespero. Porque você já aprendeu a paz. A ideia é essa. Tá. Por isso que é mais fácil. Então, mas isso são leis da mente. As leis da física são outras. Por isso a nossa dificuldade. E nós achamos que tudo bem, Jorge, um pneu pode parecer alguém ali. Ah, então peraí, eu tenho um pneu aqui, eu vou colocar o meu pneu no teu carro e a gente resolve tudo e daí pronto, aí a gente fica em paz. Mas se for uma coisa maior, aí que está. Ele diz que nós ainda não aceitamos de que não há ordem de dificuldades em milagres. Esse é um dos princípios. Não tem maior nem menor. Nós ainda não assimilamos a ideia de um outro princípio de milagres que diz: milagres são um serviço prestado de irmão para irmão, temporariamente daquele que tem mais para aquele que temporariamente tem menos. Então eu tenho mais pneu e o outro tem menos. Se nós aprendemos todos os 50 princípios dos milagres, nós vamos tirar esse trecho. Os 50 princípios, eles são colocados lá no início do livro, um depois do outro, bem sintetizados. O que nós estamos fazendo agora? Trabalhando com eles em detalhes, para assimilarmos, para aprendermos, para realmente fazer os 50 funcionarem. Quando os 50 estiverem bem assimilados na nossa mente,
aí nós vamos conseguir ter o desejo total, que é, então, o poder de criação restaurado. Não é uma coisa que vamos conquistar, coisa que vamos restaurar. Exatamente, que é dando que se recebe. É essa mesmo, é a oração de São Francisco. Ele compreendeu. Por que mais amar que ser amado? Porque é dando que se recebe. Porque é ensinando que eu aprendo. Porque para ter mais amor, dar mais amor. Vale bem isso, exatamente. São Francisco foi o cara que entendeu. Foi o cara que entendeu. Bom, já que você falou em São Francisco, que a gente aprende para dar tudo a todos, eu não sei se já contei para vocês, quando eu fui lá em Assis, onde estão as relíquias do São Francisco de Assis. Pode ser que eu já contei, pode ser que não ainda para todos, né? Mas para ter isso bem firme na mente, eu tenho que ensinar para aprender. Então, enquanto eu ainda tiver que ensinar, é porque eu ainda tenho que aprender. E aí eu fui com uma das pessoas que foi com... E ela era franciscana, mais devota de São Francisco, até não poder mais, né? Então, tanto que eu brincava assim, então vamos lá visitar o Chicão, né? Ela disse, não brinca com São Francisco. Isso ela não aceitava, era uma heresia. Então o Chiquinho. Isso ela ficava assim, passada comigo. Porque era um desrespeito ao São Francisco, que cuidava dos animaizinhos, que não sei o que, que não sei o que. E aí, antes de ir lá, nós passamos no Egito, e tinha lá um passeio que a gente andava a camelo. Ela achava um absurdo, porque era a pessoa explorando o coitadinho do camelo, é aquelas histórias todas, né? Porque São Francisco, porque não sei o que, daí nós fomos para Assis. E lá tem um lugar que a gente ajoelha na frente da cruz, que dizem a cruz falou com Francisco, foi quando ele se converteu, né? Diante daquela cruz que está lá. Dizem que é original e que aconteceu. E aí, de passagem por ali, eu ajoelhei ali, olhei para a cruz, e como eu sou irreverente, né, eu disse, então você falou com Francisco, não foi? Se falou com ele, fala comigo também. Eu também sou filho de Deus. Né? Prova que você fala. Né? Fala comigo também. E a cruz falou. Então você vê que o nosso poder, ele está além das nossas crenças, porque a gente não acredita que a cruz pode falar. E não acredita que a gente pode ouvir. Né? E não acredita que a gente pode pedir. E aí, o que eu ouvi naquele momento, na minha mente, foi uma voz que soou na mente que disse, se você quer seguir, siga o modelo, não o homem. Tá bom. Eu disse, que fantástico, é isso mesmo, está certíssimo. E falou apenas isso. Aí o que eu entendi? Se você quer seguir o São Francisco, siga o modelo do São Francisco, não o homem. Se você quer seguir o São João, siga o modelo do São João, não a pessoa, o modelo. Não é sou devoto do santo, sou devoto do modelo porque eu gostei do jeito que o cara alcançou a santidade. E aí depois fui mensagem de São Francisco para você. E contei para ela que eu estava na cruz do São Francisco. Mas veio assim, se você... Meu Deus, Jorge, uma mensagem, como tu é iluminado, tu recebeu a mensagem. Foi, a cruz falou comigo. E o que que... E era para você essa mensagem também. E o que que ela disse? Se você quer seguir, siga o modelo, não o homem. Nossa, ela ficou assim no estado de uma mensagem que você captou para mim foi. E você sabe como é que é seguir o modelo? Como é que é? Bom, se você segue tanto São Francisco, acho que o modelo que ele deixou que ele nunca ia matar a galinha para comer. E ela não conseguia deixar de comer carne. Aqui o que nós estamos aprendendo é isso também, tá? O modelo. Tá? Nós temos que, então,
é para seguir o modelo que Jesus está nos dando. Ele está nos dando um modelo a seguir. E o modelo é esse. O livro nos dá um modelo de passo a passo, um modelo a seguir, um modelo de pensamento. E assim nós vamos mudando o nosso pensamento. É o que ele diz ali, tem que reverter a percepção, porque está invertida, né? Então tem que reverter, porque o nosso poder de criação está invertido. Nós achamos que nós temos que criar na matéria, e é a mente que cria. Então aqui começa o processo de reversão. São Francisco entendeu esse processo, que é dando que se recebe. Muito bem lembrado. Ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Primeiro parágrafo. Dissemos anteriormente que o Espírito Santo é avaliador e tem que ser. Ele separa o verdadeiro do falso em tua mente e te ensina a julgar cada pensamento que permites que entre em tua mente a luz do que Deus lá colocou. Qualquer coisa que esteja de acordo com essa luz, ele retém para fortalecer o reino em ti. O que está parcialmente de acordo com ela, ele aceita e purifica. Mas o que está inteiramente em desacordo, ele rejeita, julgando contra. É assim que ele mantém o reino perfeitamente consistente e perfeitamente unificado. Lembra-te, porém, de que o que o Espírito Santo rejeita, o ego aceita. Isso é assim porque eles estão em desacordo fundamental sobre todas as coisas, estando em desacordo fundamental em relação ao que tu és. As crenças do ego em torno dessa questão crucial variam, e é por isso que ele promove diferentes estados de ânimo. O Espírito Santo nunca varia nesse ponto, e assim, o único estado de ânimo que ele engendra é a alegria. Ele a protege, rejeitando tudo que não nutre alegria, e assim, só ele é capaz de manter-te totalmente alegre. Ser vigilante a favor de Deus. Porque aí o Espírito Santo, ele vai aceitar aquilo que é luz, aquilo que é parcialmente luz ele vai purificar, e aquilo que não é ele vai rejeitar. Como que funciona isso na prática? Vamos pegar um acontecimento qualquer. Por exemplo, eu tinha $1.000, não, eu tinha R$1.000 que valiam $1.000 e agora só valem $250. Vou pegar mais ou menos assim. Muito bem. O que é luz? O que é parcialmente luz? E o que é escuridão? Isso. Aquilo que o espírito rejeita como escuro, o ego aceita. Como o ego aceita uma situação dessas? Muito sentimento de perda, e a perda leva a raiva, e isso é escuridão. Isso o ego aceita dessa forma, uma perda. Né? E se fosse parcialmente luz? É você assim, puxa vida, eu perdi esse dinheiro, mas também, né, eu confio em Deus que Ele vai encontrar um caminho, uma solução para mim, para eu não ficar desesperado com essa perda material. Está parcialmente, não é totalmente luz nem escuridão. Isso o Espírito Santo purifica para você. Tá? E o que é plenamente luz? Que o Espírito Santo, se você ficar vigilante a favor de Deus, como ele diz aí, ele vai dizer, tudo que é pó, volta ao pó. Eu tinha e agora não tenho. Né? Lembra da história de Jó?
que ele dizia, Deus me deu, Deus me tirou. Que ele foi perdendo tudo e não se abalava, né? Então, quando a gente está vigilante a favor de Deus, nada nos abala. Quando vem a enchente e leva a casa, a pessoa vai lá e faz outra. Aquilo não me preocupa. O mundo é assim mesmo. Você constrói e a enchente leva tudo. No ano que vem a enchente vai lá e leva tudo de novo, né? Então tem pessoas que você vê lá, puxa vida, já é a terceira vez que a enchente leva tudo. Tá? Então por que construir no mesmo lugar? Mas tudo bem. Tem gente que entra em desespero. Isso é a escuridão. Tem gente que diz, eu vou construir de novo. Quem sabe agora não dê mais enchente. Esse é o parcial. E tem aquele que diz, o mundo é assim mesmo. O importante é que a gente tenha fé em Deus e que a gente seja feliz sempre. O que o Espírito retém para você? Aquilo que é alegria. Lê ali, Raquel, conforme está escrito. O Espírito retém, o conserva. O Espírito Santo nunca promove diferentes estados de ânimo. O Espírito Santo nunca varia nesse ponto, e assim, o único estado de ânimo que ele engendra é a alegria. Ele a protege, rejeitando tudo que não nutre alegria. E assim, só ele é capaz de manter-te totalmente alegre. Eu conheci um rapaz assim, ele tinha um carro velho, era um Dodge Dart. Mas o dele era muito velho, sabe? E ele juntava peças no ferro velho, o cara não tinha muito dinheiro, mas ele trabalhava muito. Mas ele trabalhava, porque queria sair da situação que ele estava, assim, de ter poucos recursos, mas também não dava muita sorte nos negócios dele. Então ele consertava o carro, durava 2 dias e quebrava de novo. Então, as pessoas que conheciam ele sempre se admiravam. O cara não se altera, ele está sempre alegre. Ele está sempre alegre, sabe? E aquilo chamava atenção. Porque ele ia lá, fazia um negócio, dava errado, ele não tinha lucro, ele perdia dinheiro, mas estava sempre alegre. Tinha um carro velho que quebrava todo dia, né? Que ele tinha que trabalhar para juntar dinheiro, para consertar, mas estava sempre alegre. Caminhava a pé, ou andando de carro, a alegria dele era constante. Era o que aparentava, pelo menos, né? Assim, não escondia, mas era o que a gente percebia. Então, era uma coisa que a gente não conseguia entender. Não conseguia entender. Então, veja, o Espírito Santo guarda a alegria, conserva ela para ti, protege, né? Então, ser vigilante a favor do reino. O Espírito Santo vai fazer isso para você, se você ser vigilante a favor do reino. Não troca a tua alegria por nada. Não deixa a tua mente entrar nessa situação escura. Porque aí você lembra, entrei no escuro é o ego. O ego está aceitando o rejeito. Que o ego é o rejeito, que o Espírito Santo rejeita. O ego é constituído disso. E o rejeito é a tristeza, o desespero, é a ausência de alegria, é a dúvida, é a incerteza, que é a ausência de fé, de confiança. Isso é o ego. Então agora você sabe como é quando você está no ego, quando a tua mente, quando você escolheu o espírito e quando escolheu o ego. É bem fácil. Quando você está na tristeza, é o ego. Porque o Espírito só escolhe para você a alegria. Protege e escolhe. Então não importa o que aconteça, busca a alegria que está dentro de você. As coisas materiais são impermanentes, são transitórias, são passageiras.
Busca alegria. Onde está a tua alegria? E aí tem a oração do São Francisco. Onde tu achar tristeza, você vai lá e diz, epa, nada de tristeza aqui. Alegria. E assim por diante. Tá? Tá fácil essa? Tá. Então, ser vigilante a favor do reino. Nós estamos o tempo inteiro percebendo. E tudo que nós percebemos, temos que perceber a favor do reino. Isso é ser vigilante a favor do reino. Tá? E aí o Espírito Santo vai proteger, vai engendrar, vai manter para você a alegria. Aquilo que o Espírito Santo rejeita é o ego. Então, aí você vai se sentir rejeitado. Outro é ter consciência disso. É o que ele disse aqui hoje ainda, né? Aos poucos você vai tendo consciência daquilo que você quer. E aí você vai passar a escolher aquilo que você deseja mais. Você ainda não deseja totalmente porque ainda não consegue. Mas você deseja mais a tristeza ou você deseja mais a alegria? Porque tem momentos que eu desejo mais a tristeza. Porque eu entrei no ego, e o ego deseja isso. E aí o que acontece? Por exemplo, assim, eu vou lá em casa e peço para a Raquel, Raquel, faz um cafezinho para mim. Ela diz assim, não faço. Aí eu digo, então é assim, eu peço uma coisa e tu não faz. Aí eu vou lá num canto e faço uma tromba. Pois agora eu vou ficar bem chateado. E aí eu fico triste. E aí eu fico chateado. Ela diz, o que aconteceu contigo? Nada, eu estou triste, estou na minha, não me incomoda. Então, que é isso, cara? Cadê a tua alegria? Não me pergunte, eu não quero saber, eu quero ficar triste. Deixa eu ficar triste. Então, o que eu desejo mais naquele momento? Parece uma insanidade, né? Mas não só parece como é. Eu escolhi aquilo que eu desejo mais. Eu desejo mais a tristeza. E às vezes é difícil você reverter, porque aquilo que você deseja mais é o que está mais forte. Você escolheu aquilo. É, porque eu escolhi. Mas eu podia escolher ficar alegre mesmo assim. Tá bom, se não quer fazer café, não faz. Eu vou continuar alegre igual. Tá? Mas não troca a tua alegria por isso. Vou eu fazer o café. Não troca a alegria por um café. A gente troca. Mas não troca a tua alegria por isso. Vou eu fazer o café. Não troca a alegria por um café. A gente troca. Se vocês perceberem nos relacionamentos que nós temos com as pessoas que estão à nossa volta, tá? Quantas vezes nós trocamos a nossa alegria por um grão de areia, por um pozinho. Tá? A gente troca a alegria. Tá? Eu cheguei em casa tão alegre, né? E aí tirei o calçado e fui caminhar na casa e pisei em cima de um grão de areia. Pronto, a empregada não está limpando a casa direito. Eu troquei a alegria por o quê? Por um grão de areia, gente. E aquilo me levou para um estado que o espírito rejeita. O que eu posso fazer? Pega um paninho, não perde a alegria, limpa a areinha e continua andando, alegre. Então, vocês veem como a gente troca por bobagem, como a gente troca alegria por coisa nenhuma, e é isso que nós fazemos. Então, e aí a gente fica naquele estado e pronto, eu não saio dessa, eu não quero sair. Eu quero ficar emburrado, eu quero ficar chateado, eu quero ficar triste, eu quero ficar com raiva.
eu quero ficar com ódio, eu quero a vingança. Todos esses sentimentos, a gente não abre mão. A gente não abre mão. Por quê? Porque tu entrou no ego e o ego é isso. Então, por isso, ser vigilante a favor de Deus, que o Espírito Santo vai manter para você a alegria. Vai purificar a alegria parcial e vai rejeitar aquilo que é contrário à alegria. Não que a alegria possa ter o conceito de contrariedade, mas porque aquilo que é rejeitado contraria a alegria porque não é alegre. Isso que o ego pega. E aquilo pesa. E como nós obedecemos à lei da física, que é a lei da gravidade, aquilo que pesa mais, puxa mais a gente. Então isso puxa a gente para baixo. Puxa a gente para baixo. Por isso que a gente diz, quando a pessoa está triste, que ela está para baixo. Está mesmo. Aquilo fica denso, fica pesado. Uma pessoa alegre é leve. Então, assim, não há ordem de dificuldades em milagres. É esse princípio que ele evocou aqui, né? Enquanto a gente não aceitar isso, nós vamos achar que o meu sofrimento é pior. Tá? Por isso eu tenho direito a ficar nesse estado insano. Eu digo, mas olha, outra pessoa também passou por uma situação assim. Ah, é? Dela, quem morreu foi o primo. E o meu foi uma pessoa mais próxima. Né? Então o ego vai puxar você, o meu é sempre pior. Sabe aquela ideia, a grama do vizinho é sempre mais verde? Isso quer dizer, a minha sempre está pior. Então, é uma justificativa para você trocar a alegria por aquilo. Então não tem justificativa. É um equívoco, é uma insanidade mesmo, a gente perder a alegria. Porque a tristeza não é saudável. Então se não é saudável, é insano. Não tem nada que justifique você trocar a alegria, que é uma coisa sã, saudável e santa, por alguma coisa insana. Mas a gente troca. Então, ser vigilante a favor de Deus. E o Espírito Santo vai fazer de tudo para proteger a alegria, manter a alegria e engendrar a alegria. E o que ela rejeitar, o ego pega. Não fica correndo atrás. Peraí, que isso ali é meu também. Segundo, o Espírito Santo não te ensina a julgar os outros, porque ele não quer que ensines o erro e o aprendas. Dificilmente ele seria consistente em seu ensinamento se permitisse que fortalecesses o que precisas aprender a evitar. Na mente de quem pensa, portanto, ele é julgador, mas só no sentido de unificar a mente de modo que ela possa perceber sem julgamento. Isso faz com que a mente seja capaz de ensinar sem julgamento e, por conseguinte, de aprender a ser sem julgamento. Desfazer só é necessário em tua mente, de modo que não venhas a projetar em lugar de estender. O próprio Deus estabeleceu que podes estender com perfeita segurança. Assim sendo, a terceira lição do Espírito Santo é ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Então nós temos 3 lições aqui. A primeira, para ter dá tudo a todos. A segunda, para ter paz, ensina a paz para aprender. E a terceira, ser vigilante a favor do reino. Ser vigilante a favor de Deus. Então nós vamos condensar essas 3 que nós vimos até aqui e vamos tentar exercitá-las. Tá? Então assim, na semana que vem, você vai dar um presente porque você quer dar alegria a alguém. Então, nós vamos aprender, para ter dá tudo a todos. Então, para ter alegria, dá alegria. Você vai usar alguma coisa que você acha que pode dar alegria a alguém.
Aí quando você escolher o teu presente, você vai olhar para ele e vai dizer, mas isso. Mas isso não me deixou alegre coisa nenhuma. Então o que ele está dizendo nesse parágrafo? Para de julgar. A mente só é julgadora. Então deixa o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo julga, ele julga a favor do reino. Você vai ter que aprender que se a pessoa deu aquilo para você para sentir alegria, você tem que sentir alegria com aquilo. Né? E você vai ver que você ficou preso no objeto e não naquilo que veio com o objeto. Você não percebeu o que veio junto. Então, você ficou preso apenas na matéria, tua mente está presa na matéria. Então ela rejeitou a alegria e escolheu a rejeição. Para não fazer cara feia aqui. O que ele diz ali? Justamente aqui nos chamou a atenção antes. Mas peraí, o meu presente é pior do que o outro. Não julga o outro, é isso que ele está dizendo aqui. Não é para julgar o outro. Porque se tu julgar o outro, tu vai entrar nessa. Nós vamos trabalhar bem a matéria. Já no nível da mente, qualquer coisa que leve alegria está bom. Tu está julgando. E esse último parágrafo que nós estamos estudando está justamente dizendo isso. Não julga, não considera nada. Você tem que ser alegre independente do que seja. Esse é esse princípio, esse é esse último parágrafo que nós estamos lendo agora. Que ele diz para você não julgar o outro. Tá? Então, você não sabe quem deu aquele presente para ti. Tá? E quem deu não sabe quem vai ganhar. Né? Até que a pessoa abra o presente. Mas não vai ser revelado. Ah, esse fui eu que dei. Tá? Não. A gente não vai fazer isso. Tá? Quem deu vai saber quem ganhou. Tá? Mas quem ganhou não vai saber quem deu. Senão não é secreto. Né? Quebra o segredo de quem deu. Agora, quem deu, deu com a intenção de dar alegria. Se você olhar, puxa vida, aquele outro é mais bonito, você julgou. Primeiro passo, para ter dar tudo a todos. Então, para ter alegria, eu vou dar algum objeto que eu considero, eu acredito que vai dar alegria para alguém. E se a pessoa não ficar alegre, vou dizer, puxa, esse foi o presente que eu dei, a pessoa está abrindo lá. E se a pessoa não ficar alegre, não pode julgar. Bom, eu botei toda a minha alegria nesse presente. Porque às vezes é assim, às vezes você dá uma coisa, o objeto chega agora, mas a alegria às vezes demora para a pessoa sentir. Tá? Uma vez, um cara estava andando na estrada e viu dois índios caminhando na beira da estrada. Vou dar carona para esses dois índios. E aí parou e disse, quer dar carona? Ah, aceitamos. Então nós vamos até tal lugar. Aí o cara foi e os índios disseram, é aqui que nós vamos parar. Tá? Então tá. Aí parou, os índios desceram e ficaram parados, feito duas estátuas na beira da estrada. E ele foi indo e olhava pelo retrovisor e os índios não se mexiam. E não se mexiam. E não se mexiam. E ele foi diminuindo a velocidade, que estranho, os caras disseram que iam parar ali, porque dali eles iam para a aldeia deles, não sei, mas estão parados lá. Será que eles não gostaram da carona e estão esperando ir embora para pegar outra carona? Voltou. Voltou e disse, mas escuta, vocês disseram que iam parar aqui, né? Vocês não iam para a aldeia de vocês, nós vamos. E por que vocês não vão? É que o senhor veio tão depressa que o corpo chegou, mas o espírito ainda não. E sem o espírito nós não vamos a lugar nenhum, nós estamos esperando o espírito chegar. O corpo está aqui, mas, né? Então assim, às vezes o corpo físico já chegou, mas a alegria ainda não. Talvez a pessoa vai sentir alegria depois. Né? Então tudo pode acontecer. Então você não pode julgar. Tá? Não pode julgar nada. Tá?
Você vai dar o presente e não vai julgar. Você vai receber o presente e não vai julgar, porque esse parágrafo diz, não julgue o outro. Tá? Então, vejam que interessante que está ficando esse exercício que nós vamos fazer na próxima semana. Né? Como está se desenrolando, tá? Nós vamos praticar isso. Né? Eu vou começar em casa a treinar um sorriso. Puxa, que alegria! Então, o que será que pode dar alegria para uma outra pessoa? Que objeto? Utilizando um objeto físico. É por aí. Exercício. Né? Que é para nós aprendermos a alegria. O que será que pode levar alegria para o outro? Porque às vezes nós estamos assim, tão voltados para nós mesmos, que a gente quer alegria para nós mesmos, a gente não pensa em dar alegria para o outro. E a gente não sabe mais como fazer. Né? Isso é egoísmo, porque a gente está no ego, né? Que a gente quer alegria para nós mesmos. E não consegue. Porque a gente diz que acha que a alegria para nós mesmos é eu comprar um carro novo. A alegria para mim mesmo é eu comprar a televisão nova. A alegria para mim mesmo é se eu for para passear em São Paulo. Né? E aí a gente faz tudo isso e não consegue alegria. Não consegue. A gente cria uma expectativa, mas não a alegria. Então, o que ele diz aqui? Para ter, dá tudo a todos. Então, tu quer alegria, dá alegria. Para ter paz, ensina a paz. Para aprender a paz. Essa é a ideia. Para ter, ensina para aprender a ter. Tá? Então, agora nós vamos para o objeto. Para nós reaprendermos a alegria. Tá? Para sairmos do ego. A propósito, alguém sabe qual é o cúmulo do ego? Ninguém sabe? Eu sei, mas eu não conto para ninguém, que eu vou guardar isso só para mim. Esse é o cúmulo do ego. A pessoa não conta para ninguém, porque quer isso só para mim. Então ninguém vai ficar sabendo. Então é assim, a alegria não. A alegria é dar para receber. Então, a gente ainda lembra o que fazer para dar alegria para a pessoa. É isso, a gente vai esquecendo, porque a gente vai treinando para ter alegria só. Ah, eu quero ficar alegre, o que eu faço? Quero ficar alegre, o que eu faço? E a alegria não é assim que funciona. Por isso que a gente vai trabalhar com as leis da mente para buscar a alegria de volta. Então, para ter, dá tudo a todos. Depois, para ter... Como é que é o primeiro? Para ter, dá tudo a todos, né? E o segundo, para ter, ensina, ele pegou a paz como exemplo, pode ser qualquer coisa. Então, para ter, ensina para aprender a ter. E o terceiro é ser vigilante a favor do rei. E aí ele diz, uma das ideias para você ficar vigilante é você não julgar o outro. Você não tem alegria. Se você julgar, você perde a alegria. E vai que eu que escolho o que eu ganho aquele presente. E é uma coisa que eu não gosto. Né? Aí, o que eu vou fazer? Vou trocar alegria por causa disso? Não. E a Raquel vai dizer, vai trocar alegria por causa disso? Não, porque ela não pode julgar. O Espírito Santo julga para você. Porque ele sabe julgar a favor do reino. E com isso ele te ensina a julgar e você aprende, a mente aprende a julgar para não julgar nada. Lê esse aspecto ali, Raquel, do aprender a julgar esse jogo de palavras de novo. Ele é julgador, mas só no sentido de unificar a mente de modo que ela possa perceber sem julgamento. Isso faz com que a mente seja capaz de ensinar sem julgamento e, por conseguinte, de aprender a ser sem julgamento. Captamos a ideia? Terceiro, esse é um passo da maior importância em direção à mudança fundamental. Contudo, ainda há nele um aspecto da reversão do pensamento, uma vez que implica que há alguma coisa contra a qual tens que ser vigilante. Avançou-se muito em relação à primeira lição, que é meramente o começo da reversão do pensamento, e também em relação à segunda,
que é essencialmente a identificação do que é mais desejável. Esse passo, que decorre do segundo, assim como o segundo decorre do primeiro, enfatiza a dicotomia entre o desejável e o indesejável. Portanto, faz com que a escolha final seja inevitável. Porque quando você trabalha essas questões, você vai ver o quanto julgamento você não deseja. O quanto você não deseja ficar julgando. Tá? Então, vamos voltar ao exercício do futuro presente. Né? Então, o futuro presente que eu dei e a pessoa pegou, mas ela não sabe que fui eu que dei. Tá? E foi para uma determinada pessoa. E a pessoa expressa um desagrado. Aí você vai julgar e a pessoa não gostou. Ai, como eu queria não ter julgado que a pessoa não gostou. Como eu queria não ter percebido isso. Então aí você vai começar a entender, quando você começa a se dar conta que você não queria ter julgamentos, que você queria apenas manter a tua alegria, e isso vai ser fundamental para a decisão final, que é inevitável. Eu quero manter a alegria, independente do que está acontecendo à minha volta. Não importa o que aconteça, quero manter a alegria. Tá? Daí isso vai ser inevitável. Você não vai conseguir evitar a alegria. Enquanto o primeiro passo parece aumentar o conflito, e o segundo pode ainda acarretar conflito em certa medida, esse passo pede vigilância de forma consistente contra ele. Eu já te disse que podes ser tão vigilante quanto o ego como a favor dele. Essa lição não ensina somente que pode ser, mas também que tens que ser. Ele não se preocupa com a ordem de dificuldades, mas com a prioridade clara que deve ser dada à vigilância. Essa lição é inequívoca no sentido de que ensina que é necessário não haver exceções, embora não negue que a tentação de fazer exceções vai ocorrer. Aqui, então, é feito um apelo à tua consistência apesar do caos. No entanto, o caos e a consistência não podem coexistir por muito tempo, já que são mutuamente exclusivos. Contudo, na medida em que tens que estar vigilante contra alguma coisa, não estás reconhecendo essa exclusividade mútua e ainda acreditas que pode escolher uma coisa ou outra. Ao ensinar o que escolher, o Espírito Santo, em última instância, vai ensinar-te que não precisas escolher de forma alguma. Isso finalmente libertará a tua mente da escolha e a dirigirá para a criação dentro do reino. Então, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro eu faço a reversão no meu sistema de pensamento e começo a perceber que as leis da mente é que são mais importantes. Então, que se eu trabalhar com as leis da mente, eu posso dar tudo a todos. Aí, no segundo passo, que para mim ter paz, então de começar a perceber que eu tenho que ensinar essa lição, que é a lição do Espírito Santo, que eu vou ter paz. Então, eu saio da matéria e na mente eu vou ter paz, porque eu vou ensinar a lição do Espírito Santo. E no terceiro passo, então, eu começo a me preocupar somente com o reino, com o que é de Deus. E é nesse momento que eu paro de julgar e consigo... O que é que ele disse aqui? Já esqueci no final. Consigo escolher o reino. É isso, faço.
passo parece aumentar o conflito e o segundo pode ainda acarretar conflito em certa medida, esse passo pede vigilância de forma consistente contra ele. Eu já te disse que podes ser tão vigilante contra o ego como a favor dele. Essa lição não ensina somente que podes ser, mas também que tens que ser. Ele não se preocupa com a ordem de dificuldades, mas com a prioridade clara que deve ser dada à vigilância. Essa lição é inequívoca no sentido de que ensina que é necessário não haver exceções, embora não negue que a tentação de fazer exceções vai ocorrer. Aqui então é feito um apelo à tua consistência apesar do caos. No entanto, o caos e a consistência não podem coexistir por muito tempo, já que são mutuamente exclusivos. Contudo, na medida em que tens que estar vigilante contra alguma coisa, não estás reconhecendo essa exclusividade mútua e ainda acreditas que podes escolher uma coisa ou outra. Ao ensinar o que escolher, o Espírito Santo, em última instância, vai ensinar-te que não precisa escolher de forma alguma. Isso finalmente libertará tua mente da escolha e a dirigirá para a criação dentro do reino. Então, ao ensinar a escolher, o Espírito Santo vai te ensinar que você não precisa escolher nada. Porque se você seguir esses passos, tu não vai mais precisar escolher. Porque o resultado é inevitável, é a manutenção da tua alegria. Então, aí você não precisa escolher. Então, o que a gente precisa fazer? Ser vigilante. Né? Por quê? A tua consistência em ser vigilante, ela entra com o caos, né? Entra em conflito com o caos, e ambos são exclusivos. Não, é no sentido que um exclui o outro. Então, exclusivo é uma palavra bem interessante. Eu tenho um telefone celular, tá? Mas ele não é exclusivo, porque no mundo inteiro, milhares de pessoas têm igual. Tá? Agora, eu moro na Vidal Ramos. Isso é exclusivo. Porque onde eu moro, o resto das pessoas do mundo não podem ter a mesma coisa. Tá? Então, aquilo que é consistente é exclusivo e o caos também é. Então, ambos são exclusivos. E aí você tem que escolher entre o caos e a consistência. Tá? E aí o Espírito Santo te ensina a escolher de formas que você não precisa escolher nada. Tá? Isso reforça a ideia de escolhe o reino e tudo mais te será dado por acréscimo. Você não precisa escolher mais nada. E a nossa meditação também, que quando você se coloca assim, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, qual é a frase seguinte? Não preciso me preocupar com o que dizer ou o que fazer. Porque aquele que me enviou me dirigirá. E aqui não precisa escolher mais nada. Tá? Então nós estamos trabalhando justamente esse aspecto aqui, quando ele diz que como ambos são exclusivos, tanto a consistência quanto o caos, fica complicado. Né? Então, e a gente quer coisas exclusivas. Né? Então, entender o significado dessa palavra também é uma coisa bem interessante. Ah, isso aqui é exclusivo. Exclusivo não significa que é de melhor qualidade, significa que exclui o resto do mundo. Só você que pode ter aquilo. Isso é... Tanto uma coisa quanto a outra é o ego, porque o ego é que exclui, o Espírito Santo não. Então a alegria não é exclusiva. Por isso que ele diz, enquanto a gente ainda está trabalhando, está vigilante contra o caos ou contra a consistência, como ambos são exclusivos, ou seja, ambos excluem, então nós não estamos na alegria. Então o Espírito Santo nos ensina a escolher
de formas que não precisamos escolher nada, porque nesse mundo a gente tem que escolher uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. E quando nós aprendemos a escolher com o Espírito, não precisamos escolher mais nada. Por quê? Porque nós vamos estar na constante alegria, independente do que esteja acontecendo. E tudo mais nos será dado por acréscimo. A gente tem que ter um propósito, né? Mas aí, tinha uma amiga minha que fez administração. Ela estava se formando. E ela ia abrir uma lojinha. Ela fez um planejamento imenso para a lojinha. E disse, você tem planejamento para a tua loja, Jorge? Nenhum. Mas como que tu faz as coisas sem planejar? Eu já planejei demais, não adiantou para nada. Eu trabalhei numa empresa multinacional uma vez, a gente passava noites e madrugadas planejando, fazendo planos. Né? Então a gente pegava um projeto e delineava aquilo, a gente projetava e planejava quanto que ia ser a venda, quanto que nós íamos vender no primeiro mês, no segundo, no terceiro. A gente já planeava toda a contabilidade dos próximos 5 anos para ver se aquilo era viável. A gente passava lá as noites, lá sentado, lá, reuniões de diretoria fazendo aquilo. Não, aquilo não serviu para nada. Eu estou aqui agora e para que serviu aquilo? Para nada. Né? Então, assim, na verdade, todos os planos que nós fizemos, eles é uma luta entre a consistência e o caos. O plano é tentar dar consistência ao caos. Então, todo planejamento é isso. Por outro lado, a gente não consegue ficar sem planejar na nossa empresa. Né? Por quê? Porque assim, então mês que vem eu vou na feira, vou gastar tanto em compras, vou fazer isso, vou tal hora, vou ficar em tal hotel. Tudo isso é planejamento. Está planejando. Tá? Agora, a gente não consegue ficar sem planejar. Né? Então, isso é o que ele coloca ali. Você está entre a consistência, porque tu tem que fazer um plano consistente, e entre o caos, que é não planejar nada. E ele diz, ser vigilante a favor do reino, e o Espírito Santo vai te ensinar a escolher. Escolhe o reino, e tudo mais te será dado por acréscimo. E aí você vai aprender que não precisa escolher nada. E agora, empresário? E agora, mente empresário? O que tu faz? Como é que tu compreende isso? Tu pira? Como é que a mente empresária entende isso? Rasga o diploma de administração, já com os bovichos. Né? Quando você está escutando o Espírito Santo. Porque esse parágrafo está bem assim, então. Você está tentando selecionar entre o caos e a consistência. A consistência é o planejamento. E o caos é não planejar nada. Agora, tu simplesmente não planejar nada, e se você não tiver o Espírito Santo, é o caos. Aí vai ser o caos. Então, tua empresa vai ao caos, porque tu não planeja. Aí tu diz, bom, então, peraí um pouquinho. Então, hoje ganhei 100, amanhã eu vou ganhar outro 100, depois outro 100, então já vou gastar 300. Tu não planejou. Tá? Então, tu vai viver um caos, porque amanhã tu vai entrar 50, depois 20, e a empresa está no maior caos. Então, não, tu tem que planejar. Mas aí tu quer fazer um plano consistente. Esse ano eu vou fazer um planejamento consistente, né? Que é para evitar o caos. Mas ambos são excludentes, porque excluem da tua mente. Trabalham com a exclusão e com a exclusividade. Né? Então, o que ele diz? Ser vigilante a favor do reino. Então trabalha, porque aquele que escolhe o reino, tudo mais lhe será dado. Por acaso a gente não precisa escolher nada, as coisas vão acontecendo. Né? As coisas não tenho mais que me preocupar, nem com o que dizer, nem com o que fazer. Porque aquele que me enviou me dirigirá, e eu vou estar contente, aonde quer que ele deseje, porque eu sei que ele vai comigo. Essa? 9:5. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui
para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.